Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Antes de começar a nossa história, eu tenho o maior prazer e alegria de informar que o nosso clube de membros está oficialmente aberto. Obrigada aos novos membros que estão aparecendo na tela. Em breve, mais novidades. Na minha própria casa, um pressentimento me invadiu. Fingi que ia viajar de férias e fiquei vigiando de longe. Então, uma vizinha idosa segurou minha mão e sussurrou no meu ouvido: "À meia-noite você vai ver tudo e vai entender." Quando chegou a meia-noite, eu desmaiei ao enfrentar uma verdade tão brutal que virou meu mundo de cabeça para baixo. Talvez você me julgue pelo que eu fiz depois. Talvez diga que fui fria demais, calculista demais, implacável demais. Mas antes de me julgar, me escuta até o final. Porque quando você descobre que seu próprio filho está planejando te roubar, quando você ouve ele dizendo que você é só uma velha que não vai perceber nada, aí você vai me dizer se eu fui longe demais. Meu nome é Helena. Tenho 67 anos. Passei 30 anos como desembargadora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vi de tudo naquele tribunal. Assassinos, estupradores, fraudadores, gente que matou pai e mãe por herança. Mas nunca imaginei que um dia eu estaria do outro lado, não como juíza, como vítima, e o criminoso seria meu próprio filho. Eu tive duas escolhas: fingir que não vi nada e deixar eles me roubarem em paz, ou usar tudo que aprendi em 3 décadas de tribunal para montar uma armadilha perfeita. Escolhi a segunda, e essa foi a melhor decisão que já tomei na vida. Ou a pior, você vai me dizer no final. Eu sei que você deve estar pensando: como ela não percebeu antes? Acredite, eu me pergunto isso todos os dias. Mas quando você ama alguém, quando você criou aquela pessoa, quando você lembra do dia em que ela nasceu e de todas as noites que você passou em claro cuidando dela, você não procura por traição. Você procura por desculpas. Depois de 40 anos morando nessa casa em Belo Horizonte, no bairro Mangabeiras, 30 deles como desembargadora, eu conhecia cada ângulo, cada sombra, cada detalhe daquele lugar. A casa foi construída por mim e pelo meu marido, o Antônio, que Deus o tenha. Ele morreu há 5 anos, de infarto, do nada, num domingo de manhã, enquanto regava as orquídeas do jardim. Desde então, Rafael e Fernanda vieram morar comigo. "Para você não ficar sozinha, mãe", ele disse. "Para cuidarmos de você", ela completou. Rafael é meu único filho. Formei ele em Direito na UFMG, paguei a pós-graduação, ajudei a montar o escritório quando ele começou. Fernanda é a esposa dele há 8 anos. Bonita, educada, sempre com um sorriso no rosto. Eles têm 2 filhos pequenos, meus netos, Pedro, de 6 anos, e Alice, de 4. Aquelas crianças são a luz da minha vida. A casa vale hoje uns 3,5 milhões no mercado de BH. Fora o seguro de vida do Antônio, que ainda tenho aplicado. 2 milhões tremes as contas de aposentadoria, os investimentos, um sítio em Tiradentes que era do meu pai. No total, uns 7 milhões em patrimônio. Eu nunca pensei muito nisso. Dinheiro para mim sempre foi consequência de trabalho, não objetivo. Mas para eles era motivação suficiente. Os sinais estavam lá. Eu só não queria ver Rafael sempre perguntando sobre o testamento. "Está tudo organizado, mãe? Você já atualizou?" Fernanda sutilmente sugerindo que eu deveria simplificar as finanças. Os dois trocando olhares quando eu mencionava qualquer coisa sobre a casa. Mas eu interpretava como preocupação, como amor, como cuidado de filho. Que idiota eu fui. Tudo começou a mudar numa tarde de terça-feira em junho. O calor de BH grudava na minha blusa como uma segunda pele quando empurrei a porta do meu escritório em casa. Meus dedos procuraram o interruptor da luz e, no meio do gesto, minha mão ficou suspensa no ar. Algo estava errado. Não havia nada dramático. Nenhum móvel virado, nenhum vidro quebrado. Mas depois de 40 anos morando naquela casa, eu conhecia cada detalhe daquele escritório. As pastas cor de Manila sobre a escrivaninha estavam 2 centímetros à esquerda de onde eu tinha deixado. A cadeira tinha um ângulo diferente e o arquivo metálico trancado. O meu arquivo tinha arranhões frescos ao redor da fechadura. O coração bateu forte nas minhas costelas. Deixei a garrafa de água sobre a mesa com um cuidado exagerado, lutando contra o impulso de me jogar de cabeça. Em vez disso, rodei a escrivaninha devagar,
deixando que meus olhos catalogassem cada pequena alteração. A pasta da escritura da casa, que eu sempre deixava virada para mim, estava torta. Os documentos fiscais que eu guardava em ordem cronológica estavam bagunçados. Alguém tinha mexido nos meus papéis de forma metódica, tentando devolver quase tudo ao lugar original. Quase, mas não perfeito. Me agachei junto ao arquivo com os joelhos protestando. A fechadura tinha arranhões minúsculos, trabalho tosco, talvez com uma faca de mesa ou um abridor de cartas. Abri a gaveta. Tudo ainda estava ali, mas numa ordem diferente. Meu testamento estava embaixo das apólices de seguro, em vez de em cima. Os extratos financeiros tinham marcas de dedos gordos nas margens. Pensei por um momento que talvez tivesse sido eu, que talvez eu tivesse mexido nas coisas num descuido que não lembrava mais. Afinal, tenho 67 anos, mas mesmo enquanto a ideia se formava, eu a descartei. 3 décadas no tribunal me ensinaram a confiar mais na evidência do que nas explicações convenientes. Minha mente pode estar envelhecendo, mas não está se desmoronando. Ainda não. Fiquei ali no silêncio do meu escritório, segurando uma pasta com as marcas de dedos de outra pessoa, e senti algo mudar dentro do meu peito. Não era pânico, era algo mais frio. O mesmo instinto que me ajudou a detectar testemunhas mentirosas, documentos falsificados, depoimentos ensaiados, esse instinto estava gritando agora. A pergunta era: quem? O jantar respondeu essa pergunta sem palavras. Ocupei meu lugar habitual na cabeceira da mesa. Rafael sentou à minha direita, Fernanda em frente a ele. O frango estava passado demais. Fernanda nunca conseguiu dominar as receitas da minha mãe. Mas eu cortei com precisão medida e mastiguei devagar enquanto eles faziam conversa trivial sobre o dia. Então Rafael pigarreou. Mãe, eu estava pensando. Você atualizou seu testamento ultimamente? Só quero ter certeza de que está tudo bem organizado. O garfo parou a meio caminho da minha boca. Deixei ele no prato com um gesto controlado. O clique do metal contra a porcelana soou mais alto que o normal. Olhei para meu filho. Olhei de verdade. Os olhos dele foram para Fernanda e depois voltaram para mim rápido demais. Por que você pergunta? Soltei sem desviar o olhar. Por nada, só por prevenção, sabe? Na sua idade. Deixei essas palavras flutuando, vendo como um rubor subia pelo pescoço dele. Fernanda se inclinou para a frente. Sorriu com calor, mas os olhos dela estavam afiados. Helena, a gente só quer o melhor para você. Ter tudo bem documentado protege todo mundo, evita confusões depois. Dei um gole de água, me dando tempo para estudá-la. Ela era boa, melhor que Rafael em esconder os nervos. Mas eu passei 30 anos lendo linguagem corporal em salas de audiência. A mão esquerda dela apertava o garfo com força demais. Os tendões do dorso da mão se marcavam como cabos de aço. Confusões sobre o que exatamente? Perguntei. Ela piscou. Se recompôs logo. Você sabe coisas legais. O Rafael se preocupa que você continue morando sozinha numa casa tão grande. Ah, é? Não foi uma pergunta. Peguei o garfo de novo e continuei comendo, deixando eles interpretarem meu silêncio como quisessem. O resto do jantar se arrastou. Fingi assistir o Jornal da Noite enquanto, na verdade, estudava os reflexos deles no vidro escuro da janela atrás da televisão. Estavam juntos no sofá, cabeças coladas, vozes baixas. Fernanda tocou o braço de Rafael, um gesto que podia ser de consolo ou de conspiração. Ele assentiu, olhou para mim e desviou o olhar logo ao achar que eu não tinha notado. Pensavam que eu só estava vendo TV, não faziam ideia de que eu estava montando um caso. Naquela noite me deitei olhando o giro lento do ventilador de teto, incapaz de dormir. Meu filho. Meu próprio filho. A criança que eu criei, que eu paguei a faculdade de Direito, cujo casamento celebrei com orgulho. Agora sentado na minha sala planejando me declarar incapaz para ficar com meus bens. A casa valia mais de 3 milhões de reais no mercado de BH. A apólice de seguro de vida somava outros 2 milhões eles contas de aposentadoria, investimentos, um sítio em Tiradentes que meu pai me deixou, motivação suficiente para alguém sem paciência. Antes do amanhecer já estava de pé, deslizando pela casa como um fantasma. O correio estava no lugar de sempre junto à porta principal. Rafael devia ter colocado na tarde anterior. Revisei a pilha com atenção.
3 envelopes tinham sido abertos e fechados de novo de forma grosseira. 2 cartas da Receita Federal que eu esperava há dias não estavam em lugar nenhum. Peguei o celular e abri o aplicativo de rastreamento dos Correios. Ambas as cartas apareciam como entregues há 3 dias. Minhas mãos tremeram enquanto fotografava os envelopes violados. Depois me obriguei a estudá-los com calma. Não havia espaço para emoção. Só para evidência, observação, planejamento. De volta ao meu escritório, me plantei diante do arquivo violado e deixei a raiva me atravessar por um momento. Depois guardei ela bem fundo, onde não atrapalhasse o pensamento claro. 30 anos vendo gente mentir me ensinaram algo. Todo mundo tem um gesto delator. O de Rafael sempre esteve nos olhos. Naquela noite ele não conseguiu sustentar meu olhar por mais de 3 segundos. As peças começavam a se encaixar na minha cabeça como uma denúncia. Motivo, dinheiro, oportunidade. Moravam na minha casa. O método ainda era desconhecido, mas estava claro que tinham começado a juntar informações e construir vantagem, convencidos de que eu era só uma velha cansada que não ia perceber que estavam roubando sua vida. Me afundei na cadeira do escritório e falei em voz baixa para o vazio. Acham que sou só uma velha cansada, vão aprender o que ensina de verdade, passar 3 décadas num tribunal. Como ler evidências, como montar um caso e como atacar quando menos esperam. O plano começou a se formar então. Não se tratava de vingança ainda não. Primeiro eu precisava de informação. E para conseguir informação, precisava me tornar invisível. Eles tinham que acreditar que já tinham ganhado, que eu estava fora do caminho, que podiam agir com liberdade. Eles queriam que eu desaparecesse. Tudo bem, eu ia desaparecer. Mas não do jeito que esperavam. Passei 2 dias planejando, 2 dias interpretando o papel da aposentada distraída enquanto fazia preparativos cuidadosos. Na manhã do 3º dia, sentada na mesa do café com Rafael e Fernanda, estava pronta para lançar a armadilha. Passei manteiga na torrada com movimentos lentos, dei um gole calculado no café e deixei a xícara na mesa com aparente descuido. Estava pensando naquela viagem para Capitólio que a gente sempre fala. Vou fazer 2 semanas começando hoje. O garfo de Rafael bateu no prato. Hoje? É muito de repente. Dei de ombros enquanto pegava a geleia. Estou aposentada, não tem hora melhor. Seu pai sempre quis conhecer os cânions. Achei que já era hora de fazer por ele. A emoção dessa última frase estava milimetricamente calculada. Verdadeira o suficiente para soar sincera. Estratégica o suficiente para desviar suspeitas. Vi como eles processavam a notícia. A troca de olhares foi fugaz, mas carregada de significado. Fernanda se recompôs primeiro, se inclinando para mim com um calor claramente fabricado. É maravilhoso, Helena. Você merece um descanso, não se preocupa com nada aqui. Não se preocupa com nada aqui. As palavras flutuaram no ar como uma confissão. Tem certeza que consegue dirigir sozinha? Perguntou Rafael, tentando parecer preocupado. É uma viagem longa para... Ele parou no meio, percebendo o buraco em que estava se metendo. Para alguém da minha idade? Deixei um tom cortante escapar na voz. Vi como ele se encolheu. Não quis dizer, eu sei que não, filho. Suavizei o tom de propósito e ofereci uma saída. Vou ficar bem. Faço essa estrada há 40 anos. O alívio no rosto dele foi doloroso de ver. Meu próprio filho, aliviado de que eu não ia dificultar as coisas, agradecido pela oportunidade de me roubar. Passei a manhã me movendo pela casa com precisão metódica, interpretando o papel de viajante entusiasmada. Botas de caminhada do armário, equipamento de câmera, mapas dos cânions de Capitólio espalhados sobre a mesa da sala. Cada objeto escolhido pela verossimilhança. Mas entre as coisas de turista, ia guardando outras. Binóculos bons com capacidade noturna, um caderno de casos antigo ainda com muitas páginas em branco, uma pequena câmera digital, ferramentas de investigação escondidas sob o disfarce do lazer. Na hora do almoço, estendi o mapa sobre a mesa e percorri com o dedo a rota planejada enquanto eles fingiam interesse. Vou pegar a estrada para o sul, provavelmente paro em Lavras na primeira noite, e depois sigo para os cânions. Parece perfeito, disse Fernanda seguindo meu dedo com os olhos. Ela não olhava o trajeto. Olhava meus gestos, calculando quanto tempo eu estaria fora. 2 semanas devem bastar, acrescentei. Talvez prolongue um pouco se o tempo ajudar.
Faz tanto tempo que não fico num lugar sem obrigações. Fica o tempo que precisar, soltou Rafael rápido demais, ansioso demais. O calor da tarde era brutal quando comecei a carregar a caminhonete. Mais de 35 graus. Esse tipo de verão em BH, em que o ar parece tremer, me movia devagar, em parte por efeito dramático, em parte porque as costas reclamavam. Cooler com gelo e água, cadeira dobrável, um saco de dormir que não ia precisar, mas que eles esperariam ver. Rafael saiu para me ajudar com as coisas pesadas. Deixei observando seus movimentos tensos, divididos entre a culpa e a antecipação. Quando terminamos, me virei para ele. Se aproximou para me abraçar e correspondi ao gesto, notando a rigidez do abraço dele. Cuida de tudo aqui, disse em voz baixa, quase no ombro dele. A gente cuida, mãe, a gente cuida. Fernanda esperava na porta. Aceitei o beijo dela na bochecha. O perfume era caro, mais recente e marcante do que eu lembrava. Provavelmente comprado com dinheiro que ainda não tinham, mas já contavam. O pensamento foi ácido, mas mantive o rosto neutro, até cordial. Aproveita, Helena. Você merece essa viagem. Subi na caminhonete, liguei. Eles ficaram na varanda acenando com sorrisos largos demais, entusiasmo afiado demais. Enquanto me afastava, os observei pelo retrovisor. Assim que acharam que eu não podia mais vê-los, os rostos mudaram. O braço de Rafael envolveu a cintura de Fernanda. Ela disse algo que fez ele rir. Estavam comemorando. 20 quilômetros para o leste, não para o sul. O motel de beira de estrada era daqueles que aceitam dinheiro e não fazem perguntas. Me registrei com um nome falso, Maria Aparecida, o nome de uma ré que eu tinha absolvido anos atrás e que já morreu há tempo, mas cujos dados eu ainda lembrava. O recepcionista mal me olhou. O quarto era exatamente o que eu esperava. Carpete fino, ar-condicionado barulhento, televisão parafusada no móvel. Sentei na beira da cama e esperei escurecer. 3 horas comi um sanduíche que tinha levado. Bebi água. Tentei tirar uma soneca, mas não consegui. Minha mente já estava de volta na minha casa, imaginando o que eles estariam fazendo. Estariam no meu escritório agora mesmo, mexendo em tudo sem precisar de cautela? O sol se pôs por fim no horizonte por volta das 19h30, tingindo o céu de laranja e roxo. Esperei mais 2 horas até a escuridão ficar completa. Então dirigi de volta por outra rota, ruas secundárias que eu conhecia depois de décadas no bairro. Estacionei a 3 quarteirões, na sombra de um jacarandá, e avancei a pé pela noite morna. Os joelhos reclamaram e ignorei. A casa vazia em frente à minha estava há 6 meses à venda. Tinha passado dezenas de vezes por ela. Tinha visto a caixa de chaves da imobiliária na porta e memorizado o código do cartaz da corretora. 432. Meus dedos encontraram os números na escuridão e a caixa fez um clique. A casa cheirava a poeira e abandono, a esse vazio particular de um lugar que espera se tornar o lar de alguém. Me movi sem acender luzes, deixando a visão se adaptar, e localizei o quarto da frente com vista direta para minha fachada. Todas as janelas da minha casa brilhavam acesas, os 2 carros na garagem. Abri a cadeira dobrável, coloquei junto à janela, tirei os binóculos e levantei. Ali estavam. Através da janela da sala, via Rafael andando de um lado para o outro. Fernanda estava no sofá, o celular colado na orelha, gesticulando com a mão livre. Coordenava algo. Alguém. O coração não acelerou. As mãos não tremeram. Ao contrário, senti aquela mesma clareza fria que costumava chegar nos julgamentos complicados quando finalmente todas as peças se encaixavam. A transformação se completou. Eu não era mais a vítima. O alvo que eles moviam e manipulavam, eu era a caçadora. E eles não faziam ideia de que eu estava observando. 3 dias de vigilância deixaram marca. Copos de café vazios alinhados no peitoril, embalagens de comida rápida enchendo uma sacola, as costas um nó por causa da cadeira dobrável, os olhos ardendo de tanto olhar pelos binóculos, mas minha mente seguia afiada. Tinha documentado cada visita, cada luz acesa ou apagada, cada movimento naquelas janelas. Ainda assim, não era suficiente. Daniel e Fernanda se moviam pela minha casa com confiança crescente, mas o que planejavam continuava justo fora do meu alcance. Então, ouvi passos na varanda.
A mão voou para o celular, preparada para chamar a polícia e justificar minha presença antes que alguém mais a questionasse. A porta se abriu devagar. Me virei com as desculpas ensaiadas na língua e fiquei paralisada. Na entrada estava Dona Carmen, minha vizinha de toda a vida. Sua figura pequena se recortava contra o sol da tarde. Usava um cardigã cor de creme apesar do calor, sapatos confortáveis, o cabelo prateado preso num coque. Mas o que me deteve não foi sua aparência, foi sua expressão. Nada de surpresa, nada de confusão, só reconhecimento sereno. Eu tenho observado você observando eles, Helena, disse ela. A garganta se fechou. Dona Carmen, o que a senhora faz aqui? Ela entrou e fechou a porta com a naturalidade de quem já fez isso antes. O mesmo que você descobrir a verdade. Não entendo. A negação saiu automática. Reflexo de juíza. Nunca confirme nada que você não tenha a obrigação de confirmar. Ela se aproximou da janela, se colocou ao meu lado e apontou minha casa com um dedo ossudo. Aquela janela, a do segundo andar. De lá eu vi a Fernanda tirando fotos na terça, cômodo por cômodo, muito meticulosa. Minhas mãos se fecharam ainda mais em volta dos binóculos. A senhora tem vigiado minha casa. Faz 40 anos que vigio sua casa, Helena. Somos vizinhas desde então. Ela tirou um caderninho pequeno do bolso do cardigã. Abriu mostrando sua letra fina, datas, horários. Na terça veio um homem terno, pasta de couro. Ficou 40 minutos. Me inclinei apesar de mim mesma. Como era? Quarentão, talvez? Cabelo escuro, aparência profissional. Voltou na quinta de manhã. O Rafael deixou ele entrar as 2 vezes. A senhora tem certeza? Os olhos dela se cravaram nos meus, claros e despertos. Posso ser mais velha, mas enxergo muito bem. Me levantei, me afastando da janela, tentando recuperar o controle. Isso não é assunto seu. É minha família. Sua família está te roubando na sua cara. Ela me interrompeu com voz tão neutra quanto um diagnóstico médico. Isso diz respeito a todos nós. Suas palavras caíram como uma sentença que eu vinha evitando há dias. A senhora não pode saber isso. Ah, não? Ela apontou meu improvisado posto de vigilância. Binóculos, caderno, cadeira. Então por que você está escondida numa casa vazia olhando para a sua? O silêncio se esticou. Um carro passou lá fora. Dentro, a unidade de ar-condicionado vibrou. No final, fiz a única pergunta que importava. O que a senhora quis dizer com isso da meia-noite? Dona Carmen voltou a olhar para minha casa. Seu perfil se recortou contra a luz. Eles acham que você está longe, estão relaxando. Esta noite vão fazer o movimento deles. Como pode ter tanta certeza? Ela bateu no caderno com um dedo. Padrões. Terça e quinta o homem da pasta veio de dia. Ontem o Rafael tirou caixas para a garagem depois de anoitecer. Eles estão construindo algo e acredito que será esta noite. Ela me olhou direto. Confie em mim. Confiar? A palavra me soou estranha. Fazia 3 dias que estava sozinha com minhas suspeitas, minha vergonha, minha raiva. Compartilhar qualquer uma dessas coisas me parecia impossível. Era minha família, meu fracasso, minha batalha. Mas ela já estava tirando um termo de uma sacola que eu não tinha visto, 2 copos, sanduíches embrulhados em papel manteiga, colocando tudo ao meu lado como se tivéssemos planejado essa aliança desde o início. Por que a senhora faz isso? A pergunta saiu mais baixa do que eu pretendia. Ela parou com o copo a meio caminho dos lábios. Quando falou, sua voz carregava um peso novo. Porque vi minha própria filha me roubar antes de morrer. Não fiz nada. Não vou ver a mesma coisa de novo sem intervir. Algo se afrouxou dentro do meu peito. Sinto muito. Não sinta? Se prepare. Me estendeu um copo de café. Quando chegar à meia-noite, você vai precisar ver tudo com clareza. Nós 2. Aceitei o café e voltei ao meu posto junto à janela. Ela arrastou outra cadeira dobrável que tinha preparado e sentou ao meu lado. Olhamos em silêncio enquanto a tarde se transformava em noite. O céu sobre Belo Horizonte virou de laranja para roxo e depois para azul profundo, quase negro. As luzes se acenderam no bairro. Minha casa brilhava mais que as outras, todas as janelas iluminadas. Às 23h47, os faróis de um carro percorreram a rua. Dona Carmen apertou meu braço. Aí vem eles, sussurrou. Um sedã preto avançou devagar e entrou na minha garagem. O motor desligou. A porta se abriu. Desceu um homem de terno àquela hora, com pasta de couro na mão direita. Olhou o relógio,
Percorreu a rua com a vista atento, consciente da estranheza de uma reunião à meia-noite. É ele, sussurrou Dona Carmen. Luiz Machado. Procurei o nome dele na internet depois da segunda visita, corretor de imóveis. O nome se arquivou na minha memória, igual a um processo Luiz Machado, corretor. Reunião à meia-noite. O quebra-cabeça terminava de se desenhar. Levantei o celular para fotografar a placa do carro. Dona Carmen anotou o número no caderno sem que eu precisasse pedir. Tínhamos caído numa colaboração tácita. Eu capturava imagens, ela anotava detalhes, tudo com precisão. Minha porta principal se abriu antes de Machado chegar à varanda. Rafael devia estar vigiando de dentro. Trocaram palavras que dali eu não conseguia ouvir. Sílabas breves, acenos de cabeça. Não houve aperto de mão, aquilo era negócio, não visita social. Através da janela da sala, pude ver 3 figuras se movendo em direção à sala de jantar. Machado deixou a pasta sobre a mesa. Rafael puxou cadeiras. Fernanda apareceu vindo do corredor do meu escritório e meu estômago se contraiu. Ela carregava a pasta vermelha. Aquela pasta, disse com voz oca. Aquela pasta vermelha estava no meu cofre. O que tem dentro? Sussurrou Dona Carmen. A escritura da casa, meu testamento original, documentos financeiros. Tudo que eles precisariam para tomar tudo de você, completou ela. Tirei fotos. A distância fazia algumas saírem borradas e o vidro adicionava reflexos, mas muitas ficavam claras o suficiente. Machado sentado na cabeceira da minha mesa. Rafael à direita dele, a postura encolhida pela tensão, Fernanda estendendo meus papéis privados com uma organização fria. Aquilo estava acontecendo na minha casa, na minha mesa, com meus documentos. A reunião se prolongou por 40 minutos. Em certo momento passaram papéis para o outro lado da mesa. Rafael assinou algo. Depois, Fernanda. As canetas deslizaram sobre páginas que eu não conseguia distinguir, mas fotografei cada gesto. Prova cronometrada de assinaturas, acordos, fraude. Porque era isso, eu não tinha assinado nada nem autorizado ninguém. Toda assinatura com meu nome naqueles documentos tinha que ser falsa. Machado guardou os papéis na pasta, se levantou e estendeu a mão. Rafael apertou Fernanda depois. Transação concluída para satisfação de todos. Fernanda desapareceu em direção à cozinha e voltou com uma garrafa e 3 taças. Reconheci a silhueta. Champanhe, serviu com ar teatral, deu uma taça a cada um. Levantaram os copos ao mesmo tempo, brindavam. Por quê? Por me roubar a vida? Pela própria esperteza? Pelos milhões que achavam que logo teriam? Baixei o celular. As mãos tremiam, não de frio, mas de uma fúria que mal continha. Todo o meu instinto pedia para atravessar a rua, derrubar a porta e confrontá-los com sua traição. Mas 30 anos no tribunal me ensinaram algo mais. Explosões emocionais são descartadas. Evidência condena. Continua gravando, sussurrou Dona Carmen. Evidência, não emoção. Às 00:45, a reunião terminou. Se deslocaram em direção à porta. No silêncio do bairro, suas vozes chegavam limpas. Se a procuração for legítima, fechamos dia 18 de julho, disse Machado em tom profissional. Os compradores oferecem 3,2 milhões de reais à vista. Me atingiu igual a uma leitura de sentença. Procuração, data de fechamento, pagamento à vista. Não só planejavam, já executavam. É legítima, respondeu Rafael tentando soar seguro, mas beirando o desespero. Minha mãe assinou há meses. A mentira absoluta. Eu não tinha assinado nenhuma procuração. Nem agora, nem antes, o documento tinha que ser falso. Ato 5. O planejamento da vingança. 20 reais, 23 revés. O que você vai fazer? Perguntou Dona Carmen. Senti como desaparecia o último resto de comoção. Só restou a certeza fria. Deixar que acreditem que estão ganhando, depois mostrar o que acontece quando se subestima uma juíza. Decidi esperar. Passei mais 3 dias estudando suas rotinas desde a casa vazia. Rafael saía para o escritório no centro. Sempre às 8h30, Fernanda ia às compras terças e quintas no shopping. A SUV dela costumava demorar umas 2 horas para voltar. Naquela quinta, 7 de julho, era minha janela de oportunidade. Estacionei a 2 quadras, com boné e óculos escuros. Às 8h27, o sedã prateado de Rafael saiu da garagem. 40 minutos depois, a SUV preta de Fernanda.
Esperei mais 10 minutos caso algum voltasse por algo esquecido. Então me aproximei e estacionei em frente à minha casa, onde sempre estacionei. Usei minha própria chave. A fechadura cedeu suave, minha casa, minha porta. E, no entanto, as mãos tremeram ao abrir. O quarto de hóspedes, meu antigo quarto de visitas, tinha se transformado no escritório provisório de Rafael. Abri a porta. A escrivaninha estava coberta com o típico caos de escritório moderno. Notebook, papéis, um bloco com manchas de café. Abri as gavetas uma por uma. Extratos, processos, papéis de seguro. No fundo da gaveta inferior, encontrei o que procurava. A pasta vermelha da reunião de meia-noite. Nem estava trancada, só enterrada embaixo de envelopes pardos, como se já se sentissem tão seguros que não precisasse esconder melhor. A arrogância me apertou a mandíbula. Espalhei o conteúdo sobre a escrivaninha. A procuração estava datada de 20 de maio. No final, minha assinatura, ou quase alguém tinha estudado minha letra com cuidado. O traço era muito parecido, mas os pontos de pressão falhavam. O laço do V de Vieira não era exatamente o meu. E o mais revelador, a tinta parecia mais recente que o papel. Quase. Murmurei tirando fotos de vários ângulos. Mas o V eu faço diferente, e a data? A tinta denuncia. Trabalho mal feito, provavelmente baixado de algum site obscuro que promete assinaturas perfeitas para papéis delicados. Confiavam que se eu protestasse, diriam que eu estava senil e não lembrava de ter assinado. Não ia funcionar, não com a evidência que eu estava acumulando. Fotografei cada folha. A procuração, o pré-contrato de venda com o comprador Ricardo Monteiro de São Paulo. Data de fechamento, 18 de julho. Preço, 3,2 milhões à vista. Quando ia guardar tudo de volta, deslizaram umas folhas impressas de entre duas pastas. Quase não vi. Eram e-mails, a primeira linha me gelou. Marcos, quando fechar a venda, vou ter minha metade, 1,6 milhão, suficiente para começar do zero. Fiquei de pé lendo com o celular esquecido na mão. Eram mensagens de Fernanda para alguém em São Paulo. Planos sem rodeios. Depois da venda, levaria as crianças, largaria Rafael, se mudaria com esse tal Marcos para a capital paulista. Rafael achava que iam comprar juntos uma casa nova em BH. Não fazia ideia de que ela ia abandoná-lo assim que o dinheiro trocasse de mãos. Rafael acha que a casa vai ser para nós aqui. Não sabe que vou embora, dizia numa mensagem. Meu filho estava sendo usado como ferramenta, como meio descartável. A revelação deveria ter me dado certa satisfação amarga, mas o único que fez foi aprofundar a sensação de vazio. Era traição em cascata. Ele me traindo, ela traindo ele, todo mundo usando todo mundo. Não mudava nada, ele tinha escolhido esse caminho. Tinha tomado decisões concretas contra mim, que também fosse vítima de manipulação, não o desculpava. Fotografei cada página, cada frase condenatória. Depois devolvi tudo exatamente como estava. Transformei o quarto do motel em sala de guerra. O celular conectado no notebook, transferindo fotos, o caderno de Dona Carmen do lado. O caso estava quase completo, não só suspeitas nem reuniões observadas, mas uma arquitetura inteira de provas, documentos falsos, e-mails, gravações, vigilância. Eu poderia ter ido à polícia naquele momento. Poderia ter confrontado eles. Poderia ter simplesmente mudado as fechaduras e expulsado eles da minha casa, mas depois do que fizeram, eu queria algo que os destruísse por completo. Queria que vissem seu plano perfeito ruir bem na frente deles. Queria que sentissem o mesmo que eu senti. Então, fiz o que qualquer pessoa, calculista, faria. Montei uma armadilha. No dia seguinte, vesti um terno pela primeira vez desde que tudo começou. Azul marinho, colar de pérolas discreto, sapatos bem lustrados. No espelho do banheiro do motel, vi reaparecer a desembargadora Helena Vieira. Não a dona de casa confusa, nem a mãe devastada. A primeira parada foi o cartório de uma tabeliã de confiança, de Cobras. Margarita Santos, que eu conhecia dos tribunais Lavrei, uma ata notarial declarando, sob pena de perjúrio, que nunca tinha outorgado procuração a favor de Rafael nem de ninguém para dispor dos meus bens. Você entende o que isso implica? Perguntou ela enquanto carimbava. Estou contando com o que implica, respondi. Dali fui ao banco. O gerente Tomás Borges deixou a mesa assim que me viu. Helena, achei que você estava viajando.
Mudança de planos. Preciso que seja bloqueado qualquer movimento sobre minha casa ou minhas contas sem minha presença física. Depois marquei reunião de urgência com uma advogada de patrimônio e heranças, Kudirassaf, Catarina Morel. 15 anos dedicados a blindar bens, reputação impecável. No escritório dela, dei uma versão resumida da situação. Uma pessoa que quer proteger seu patrimônio de possíveis conflitos familiares. Um trust revogável em vida é sua melhor opção, explicou ela. Protege os bens, evita problemas de sucessão e você conserva controle como instituidora e administradora. Em 2 horas revisamos cláusula por cláusula. Eu mantinha todo o controle. O imóvel passava para o trust. Nenhuma pessoa podia dispor da casa sem minha assinatura como administradora. Ela mesma protocolizou em cartório e enviou eletronicamente o documento ao registro de imóveis. Às 16 horas daquele dia, legalmente, minha casa já pertencia a um trust irrevogável criado 1 mês antes da data da suposta procuração. Isso significava algo simples. Nem Rafael, nem ninguém podiam vender a casa. Mesmo que a procuração fosse autêntica, porque ele não era titular de nada. Tinham montado toda uma operação sobre um terreno que já não podiam pisar. 12 dias depois, em 14 de julho, voltei oficialmente da viagem. Minha caminhonete entrou na garagem às 14 horas. O sol caía igualmente implacável. O jardim estava regado, a grama aparada, tudo parecia igual. E, no entanto, eu sabia o que tinha sido cozinhado dentro daquelas paredes. Sabia. E eles não sabiam que eu sabia. Esse desequilíbrio de informação era minha arma final. Cheguei, anunciei. A viagem não deu certo. Rafael apareceu da cozinha, o gesto congelado 1 segundo antes de colocar um sorriso. Mãe, que surpresa. Tudo bem? Atrás dele desceu Fernanda pela escada, calculando distâncias e tempos. 4 dias antes do previsto, o fechamento ainda estava marcado para a sexta. Ainda achavam ter margem. Durante os dias seguintes, interpretei à perfeição meu papel de idosa confusa. Pedia a Fernanda que repetisse instruções simples. Demorava a responder perguntas básicas. Fingia perder o fio de uma conversa. Deixei eles verem exatamente o que queriam ver. Uma mulher inofensiva, incapaz de sustentar uma impugnação. Cada manhã, os observava ganhar confiança. Cada noite acrescentava suas novas mentiras ao meu arquivo. Na sexta-feira, me vesti com meu terno de magistrada azul marinho, nó Windsor impecável no lenço do pescoço, sapatos brilhantes. Preparei a pasta com as pastas, cada uma com sua etiqueta colorida, e desci para a cozinha. Vou fazer umas coisas, volto depois, anunciei. Sorriram tranquilos, imaginando que eu ia ao banco ou à farmácia. Em 4 horas, às 14 horas, estariam sentados na mesa de fechamento da venda, convencidos de que iam assinar a entrega da minha casa e receber 3,2 milhões de reais. Não sabiam que eu os esperava ali com todo o peso da lei. A administradora de Bensol do Brasil ocupava o 2º andar de um prédio moderno na Savassi. Pelo vidro do corredor, podia ver a sala de reuniões. Às 13h50 já estavam todos. Luiz Machado na cabeceira, organizando documentos, Rafael e Fernanda à esquerda dele, arrumados e nervosos. Do outro lado, o comprador Ricardo Monteiro, paulista com cabelos grisalhos bem penteados, terno caro ao fundo, a oficial da administradora, Sara Martins, acomodando a papelada. Tudo parecia um fechamento normal de compra e venda. Olhei o relógio. 14 em ponto drá. Catarina Morel estava ao meu lado, pasta na mão. Pronta? Perguntou. Estou pronta há 2 semanas. Abri a porta. As conversas se cortaram em seco. Todas as cabeças se viraram para mim. Vi como o sangue fugia do rosto de Rafael. Fernanda se levantou pela metade antes de se obrigar a sentar de novo. Machado franziu a testa. Monteiro entortou a boca. Irritado com a interrupção, Martins fez cara de alerta. Caminhei até o extremo livre da mesa sem tirar o blazer e deixei a pasta com um clique que ressoou na sala silenciosa. Boa tarde, disse com a voz que tinha usado centenas de vezes para abrir a audiência. Sou Helena Vieira, proprietária real da casa que estão tentando comprar. Helena, o que você faz aqui? Se levantou Fernanda. A ignorei e me dirigi a Sara Martins. Esta operação não pode continuar. A procuração em que se baseia é falsa. Mãe, isso não é...
Começou Rafael. Cala a boca, Rafael. Cortei sem olhar para ele. Abri a pasta e tirei a primeira pasta, etiqueta vermelha, a declaração notarial com o selo do cartório. Deixei na frente de Martins. Aqui consta, sob juramento, que jamais outorguei poder para vender nem administrar meus bens a ninguém. Catarina tirou a pasta azul e entregou a Sara. Aqui está o trust irrevogável sobre o imóvel, constituído em 15 de maio. Desde esse dia, a única autorizada a contratar sobre a casa é a senhora Vieira como administradora. Qualquer ato posterior é ineficaz. Martins revisava datas, selos, averbações no registro. Levantou a vista para Machado. O senhor verificou a existência deste trust antes de trazer esta operação? Machado ficou verde. A procuração parecia legítima. Tramitei a venda com base nela. Monteiro se endireitou, gelado. O senhor me garantiu que estava tudo limpo. Fernanda interveio tentando retomar o controle. Isso é um mal-entendido. A Helena assinou, mas está confusa. A memória dela. Tirei o celular. Permitam-me refrescar a memória. Esta gravação é de há 2 dias. Apertei play. A voz de Fernanda encheu a sala. Se ela protestar, a gente fala de deterioro cognitivo. Depois a de Rafael. Mais 3 dias e a gente tá livre. E de novo ela. Aí a gente vai ser livre. Parei o áudio. O silêncio pesou ainda mais. Parece a alguém que acredita de boa fé num poder válido? Perguntei. Abri a pasta preta, estendi as fotos sobre a mesa, a reunião de meia-noite na minha sala de jantar, os documentos espalhados, as assinaturas, o champanhe. A cada imagem, com sua hora e data, abri o notebook e projetei algumas ampliadas. Esta é a reunião de 2 de julho, às 23h53 da noite na minha casa, enquanto vocês achavam que eu estava viajando. Aqui se vê o senhor. Machado revisando documentos tirados do meu arquivo arrombado. Aqui se vê Rafael assinando. Aqui Fernanda entregando minha pasta vermelha. Monteiro se inclinou para a frente, estudou as imagens e depois olhou para Machado com puro desprezo. Isso é fraude, vou ligar para o meu advogado. Eu confiei na documentação que eles me deram, balbuciou Machado. Também tenho isto. Tirei a pasta verde com a análise de assinaturas. Minha assinatura autêntica e a assinatura da procuração, comparadas. As diferenças são evidentes. Pressão, traços, forma do laço. Martins fechou sua pasta de uma vez. Esta operação fica suspensa. Por norma, devo informar as autoridades sobre uma possível falsificação de documentos. Monteiro já recolhia suas coisas. O senhor me vende outra casa quando recuperar sua licença. Se recuperar. Com essa gente eu não trato mais. Fernanda me cravou o olhar. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Voltei a guardar minhas pastas com calma. Passei 30 anos impondo consequências a quem desrespeitava a lei. Isso não muda porque você é meu filho ou minha nora. Rafael implorou. Mãe, por favor. A gente pode resolver. Levantei a vista e o olhei com a mesma serenidade com que tinha olhado tantos réus. Você deixou de ser meu filho no dia em que entrou no meu cofre para me roubar. A partir de hoje você é só mais um réu. Saí da sala sem virar a cabeça. Atrás ficaram as vozes alteradas, as recriminações, o pânico. Na Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte, me atendeu a delegada Maria Rodrigues Catarina e eu espalhamos pastas, áudios, fotos sobre a mesa. Rodrigues ouviu os áudios com a testa franzida, revisou a procuração, comparou assinaturas, olhou as fotos da reunião noturna. A senhora está acusando seu próprio filho de fraude e falsificação. Estou denunciando um crime, respondi. Que quem o comete seja meu filho é escolha dele, não minha. Durante a semana seguinte, a polícia intimou Rafael e Fernanda Rafael, acabou confessando, admitindo que sabia que a procuração era falsa. Fernanda negou tudo, até mostrarem os e-mails para o Marcos em São Paulo. Então, culpou Rafael por tudo. Começaram a se afundar um contra o outro. Catarina apresentou ao mesmo tempo uma ação civil pedindo danos materiais e morais de 500 mil reais. Provavelmente você nunca vai ver esse dinheiro, me advertiu. Mas a sentença vai persegui-los para sempre. É isso que eu busco, respondi, que fique registrado. Um juiz civil também tramitou o despejo. Em 29 de julho, houve a audiência.
A juíza, uma antiga estagiária minha, ouviu o caso por 10 minutos e sentenciou: despejo concedido, tinham 10 dias para abandonar o imóvel. No 1º de agosto, vi do meu escritório como carregavam um caminhão de mudança. Quando quase tinham terminado, Rafael veio até a porta. Mãe, por favor, me dá outra chance. O observei. O mesmo homem que tinha arrombado meu arquivo e vendido minha casa pelas costas. Você tomou decisões, Rafael, não tropeçou nisso. Planejou. Sou seu filho. Você foi meu filho. Você decidiu me transformar em vítima. Fechei a porta, passei a tranca. Naquele mesmo dia, troquei todas as fechaduras. O caso criminal avançou rápido. Em 28 de agosto, coloquei o terno de novo e fui, desta vez como público, ao fórum. Depois de 30 anos entrando pela porta dos juízes, me tocou passar pelo arco de segurança, fazer fila e sentar num banco. Rafael e Fernanda ocupavam mesas separadas, cada um com seu advogado. Não viraram para me ver. O juiz Miguel Ferreira leu parte da declaração de vítima que eu tinha apresentado por escrito. Durante 3 décadas, defendi a lei neste fórum. Eles arrombaram meu cofre, falsificaram minha assinatura e tentaram me despojar da casa em que os criei. O parentesco não atenua a gravidade do que fizeram. A agrava. O silêncio na sala era absoluto. Ferreira ditou a sentença a Rafael: 18 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, multa de R$75.000 e R$250.000 de reparação de danos. Fernanda: 2 anos de condicional, 300 horas de serviço, R$125.000 de multa, R$250.000 de reparação e 5 anos proibida de trabalhar no setor imobiliário. O martelo bateu. Me levantei e saí sem olhar para nenhum dos dois. Nas escadas do fórum me esperava Dona Carmen. Venceu a justiça, disse. Como sempre, respondi. Às vezes só precisa de um empurrãozinho. E agora, o que você vai fazer? Oferecer assessoria jurídica gratuita para idosos, ensinar eles a se proteger, que mais ninguém no nosso bairro passe por isso. Dirigi de volta para casa, pelas mesmas ruas que tinham sido cenário de cada capítulo. O banco, o cartório, a administradora, a delegacia. Estacionei na garagem e fiquei um momento com as mãos no volante. 30 anos no tribunal e nunca imaginei ver meu filho no banco dos réus. Ele teve educação, apoio, um exemplo diário de integridade. Ele escolheu a ganância. Eu escolhi a justiça, essa era a diferença. Alguns pais teriam perdoado. Teriam colocado a relação acima de qualquer custo. Eu não fazer isso seria aceitar ser vítima. E não tinha passado meia vida enfrentando criminosos para me tornar uma de suas vítimas voluntárias. Entrei em casa, as novas fechaduras fizeram um clique limpo, a casa estava em silêncio, só minha. Doía ter perdido meu filho, vai doer sempre. Mas eu conservava algo que não pensava sacrificar. Minha dignidade, meu lar, meu respeito por mim mesma. A justiça nem sempre é gentil, mas quase sempre é o certo. Preparei café, abri o notebook e comecei a procurar programas de apoio jurídico para idosos, transformar a dor em propósito. A traição em proteção para outros, tentaram de tudo para me fazer de vítima. Eu me recusei. Essa recusa foi a verdadeira vitória. Há laços que são sagrados, há traições que não se perdoam. E tudo bem. A casa estava tranquila, segura, protegida. Era minha casa de novo. As pessoas me perguntam se eu me arrependo, se fui longe demais. Sinceramente, às vezes penso que talvez eu devesse ter dado uma chance para o meu filho se explicar. Mas aí eu lembro dele perguntando sobre meu testamento na mesa de jantar. Lembro dele assinando a venda da minha casa à meia-noite. Lembro do brinde de champanhe e a resposta muda. Então me diz, se fosse você no meu lugar, teria perdoado? Teria fingido que não viu nada? Ou teria feito o que eu fiz? Porque até hoje eu não sei se fui justa ou se fui cruel. Me ajuda a entender isso nos comentários, por favor.